pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui vamos fazer o checklist de acionamento do AW109SP da X-Trident para X-Plane 1112. Estamos aqui com a aeronave no solo, já com os sistemas de covers removidos, tá? Muito importante, porque se a gente der partida nos motores, vai ocasionar em fogo no motor pelos bloqueios do escapamento. Então, já removidos, vamos para o cockpit. O cockpit desse helicóptero é um glass cockpit, ou seja, a gente não tem instrumentos analógicos, todos os instrumentos são telas. Então a gente tem aí para o piloto e copiloto dois MFDs, que a gente chama os de cima de PFD e os de baixo de ND. PFD significa display de voo primário e ND significa display de navegação. No meio a gente tem em cima a tela do DMG, que vai nos mostrar mapa, movie mapping e tudo mais, tá? O significado de DMG quer dizer Digital Movie Map. Depois nós temos nossos dois EDUs, o da direita EDU 1 e da esquerda EDU 2. E embaixo nós temos nossos rádios, também digitais, e assim por diante com os outros instrumentos. Primeiramente, então, vamos começar nosso checklist. Todos os aircraft records check, fire external extinguish bottles, né, nossas garrafas de extinção de fogo check, belt, seat and pedals ajustados, controls centralizados, parking brake set. Então já está aqui, como vocês podem ver na parte de baixo, nosso parking brake está setado. Vamos então subir para analisar aqui nosso circuit breaks, all-in, depois master avionics aqui em ground no meio, fire panel, vamos checar, aqui as bottles, seletor está no meio, os switches estão fechados, rotor brake full forward, está para frente, com o vermelhinho aqui o botão solto, isso quer dizer que ele está travado, as PLAs em voo, posição flight, static source normal guarded, esse aqui nós vamos ter aqui na nossa frente, static source, ELT check armed, esse botão vermelho, está armado, depois landing gear level, vamos aqui para o nosso landing gear level, está em down, ou seja, posição do meio, o guard dela lá embaixo, vermelhinho, normal, o arame de segurança está preso, servo em both, nose wheel lock está on, ou seja, para frente, engine 1 and 2 mode em off e OEE Sentry, fuel management auto, off ou auto, certo? Todas as válvulas e bombas estão desligadas e o crossfeed em alto. Descendo o nosso sistema de arrais em MAG, RCP panel, tudo normal, HTAUS, TAS e EFIS Sync, é aqui, ó, nesse local. Depois, nosso coletivo switches, ou seja, off, off, tá? Tudo em off aqui, off, off. Voltando, engine gov 1 e 2 alto no coletivo, RPM switch 100%. Ok, nosso cockpit safety checks engine pre-start checklist está completo. Agora nós vamos para a segunda parte, a partida do motor. Então, primeiramente, battery switch on, gen bus 1 e 2 on. A gente não está usando fonte externa, então nossos geradores 1 e 2 on, inverters 1 e 2 on. Feito isso, nós vamos fazer o nosso teste de lâmpada e de AWG. Então, primeiramente, nosso lamp test é esse aqui. Vamos ver se dá para ver aqui embaixo.
Vocês vão ver todas as luzes de autopilot, APMS, landing gear, tudo aceso. Soltei. Vamos continuar aqui em cima. AWG test, então se você mover uma vez, ele vai dar teste ok. Se segurar, ele vai tocar todos os Aural Systems por mais de 6 segundos. Se você segurar, vamos segurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rotor, low. Engine 1, out. Engine 2, out. Fire. Engine 1, fire, fire. Engine 2, fire, warning. Rotor, high. Autopilot, autopilot. Engine, idle. Overtorque. Airspeed. Landing gear. Decision height. 200 feet. Altitude. Concluímos nosso teste do AWG. E vamos para a próxima parte. Vamos checar o nosso EDU 1 e 2. Então vamos ver aqui, está tudo com informação. Menu no EDU 2. Vamos visualizar aqui no auxiliar a nossa amperagem da bateria, a nossa voltagem da bateria e a voltagem dos inversores. Vamos aqui em teste. Nós vamos ter um par de luz, as PLAs também. Aqui no EDU 1, Master e lá embaixo nas nossas PMS. Deixa eu clicar de novo aqui. Olha lá, tudo ok. Ele faz um teste interno, todos os números vão para os seus limites, conforme está aparecendo aqui. Voltamos para a principal, Exit. Vamos seguir nosso checklist. Engine Trim 1 e 2 teste. Então vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. A gente tem no coletivo o Engine Trim. Deixa eu posicionar ele melhor aqui na esquerda, na direita. Pode ver que as manetes estão em posição Flight. Então nós vamos vir aqui sem mudar o mode para manual. Vamos puxar a manete direita. Vocês vão ver esse barulho. Vocês olhar aqui em cima, ela andou um pouquinho para trás. Vocês movimentar para frente, ela vai até o limite em flight e vai parar. Por quê? Porque o nosso GOV está em alto. Se eu desligar e continuar apertando, ela vai além do detente de flight. Vou colocar em alto, ela vai retornar para flight. Tá ok? Então testamos do lado esquerdo, vamos testar do lado direito. Está funcionando. Vamos colocar de volta para a posição. Parou na posição de voo, testado. Por que serve? Por que a gente faz esse teste? Aqui em cima, dentro dessa caixa, existem dois motorzinhos. Eles são controlados por esses dois switches no coletivo. Se você tiver um problema de governador, tanto no motor 1 e 2, que você precisa atuar em manual, é muito mais fácil você manter a mão no coletivo e operar com o dedão esses dois botões do que você operar o coletivo e ao mesmo tempo soltar para operar manualmente essas manetes e manter o seu torque N1 tudo dentro dos parâmetros. Então por isso que você faz esse teste no solo. Ok? Então testado o Engine Trim, vamos verificar nosso PFDND. Clicamos aqui em OK. Nosso ciclo AIRAC, validade dele é de 16 de maio, então tem que ser atualizado. Que no momento desse vídeo já é dia 19 de maio, então vai ser atualizado. Clicamos aqui e aqui, vamos verificar que está on. Vamos passar para o painel de combustível, valve 1 e 2 on, pump 1 e 2 on. No ED1 nós vamos verificar que o PSI das pumps estão em 20. Vamos preparar para a partida. Na partida, engine área, vamos verificar se a área está livre, de esquerda e direita está livre. A gente está aqui no aeroporto de Santa Maria, certo? Vamos então voltar aqui para dentro. Cyclic Stick and Pedals centralizados, anticolisão on, então subimos aqui em cima, anticolisão on. Passamos para o acionamento. Podemos escolher motor 1 ou 2, tanto faz. Hoje, então, para fins de treinamento, vamos dar partida no motor 1, lado esquerdo. Joga para idle. Vamos monitorar no EDU o nosso N1 e TOT, barra e números. É um cross-check. N1, barra, TOT, número, N1,
número. Com 20 a 25 nós vamos ter a partida do rotor. A gente já tem a pressão e já tem a luz desligada de partida. Então a partida foi concluída. Vamos esperar todos os instrumentos se estabilizarem, todas as indicações. Ok, estabilizado. Vamos voltar aqui, vamos ir para modo flight. Ele vai acelerar o motor. Vamos fechar as portas. Pronto. Concluído, posição de voo, nós vamos verificar se nossos limites estão todos dentro, tudo no verde, certo? Vamos então repetir o processo para a partida no motor 2. Primeiramente, menu auxiliar, nossa amperagem da bateria está em 155, está abaixo de 200, que é o nosso limite. A gente pode vir aqui, retornar e vamos dar partida no motor direito ou motor número 2. Idle. Vamos novamente monitorar a partida. N1 // TOT, N1 // TOT. Com 40 a 45 nós vamos ver a pressão de óleo subir, com 50 o start e ignition vai apagar. Então vamos lá, monitorando. Engine pressure subiu, as luzes apagaram, partida concluída. Vamos aguardar agora a estabilização dos instrumentos. Enquanto isso, eu vou poder verificar aqui em cima. Como a gente não está com fonte externa, não tem problema. Mas se tivesse, nesse momento desconectaria a fonte externa e ligaria os dois geradores. Então vamos para o próximo passo, Master Normal. Ok, checado. Motor estabilizou, posição de voo. E aí nós vamos agora começar nossos cheques de sistema. Vamos só esperar o lado esquerdo aqui, já está alinhado. Então vamos lá. ISIS, check set. ISIS é esse instrumento aqui, nosso horizonte artificial standby, já está ligado, então tá ok. Hydraulic System, nós vamos testar o sistema 1, a pressão vai cair e a luz de servo 1 vai acender. No real, os pedais vão endurecer, você faz o check de pedal, retorna para normal, ele vai encher novamente o sistema 1. Nós vamos testar o sistema 2, a luz acendeu, pressão caiu, tudo normal. Retorna para normal, vai restabelecer. Teste de combustível. Então nós vamos testar o nosso combustível, vamos tirar a pressão da bomba 1, acendeu fuel pump 1, a pressão se manteve estável porque o sistema 2 está suprindo. Se a gente fechar o crossfeed, vai cair a pressão do lado esquerdo, do lado direito mantém normal e a luz de crossfeed apagou. Vamos desligar a fuel pump número 2, a pressão caiu e o motor continua acionado porque as bombas mecânicas continuam suprindo os motores com combustível. Vamos retornar aqui, retornar para alto, e no EDU1, no EDU2 é possível ver que fica em magenta o lado direito, significando que ambos os motores estão sendo supridos pelo sistema direito de abastecimento. Vamos retornar aqui a fuel pump, está checado o nosso sistema. Electrical System, então vamos checar nosso sistema elétrico. A gente vai vir aqui em auxiliar, nosso VAC, que é os nossos geradores, está em 115, a voltagem da bateria 26 e a amperagem 82, certo? Quando nós ligar o pitot 1, a gente mantém um pouquinho mais de amperagem, 85 mais ou menos. Vamos ligar o 2.
87, 88, vamos desligar o 1, 85, vamos desligar o 2, 83, 82. Então, se houve a variação, significa que o nosso sistema de pitot está funcionando, então o sistema elétrico está ok. Vamos retornar para a principal, exit. Vamos para Miscellaneous Systems. Então, se tiver alguma outra coisa que a gente tenha que testar, algum opcional, alguma coisa, a gente vai testar nesse momento. Particularmente, vamos pular essa fase, vamos para o APMS. Então, no real, o APMS, você clicando no botão teste, ele vai realizar o teste. As telas do EDU vão mudar para teste, e aqui vai pedir para você ligar o Autopilot 1 e 2, e o sistema vai fazer um teste interno, todo o bit do sistema. No real você vai ver o coletivo, o cíclico e pedal todos se mexendo, uma pequena porção, tá? Não vai ocasionar em decolagem da aeronave, mas é um pouquinho. E aí terminando ele vai dar que o sistema está ok, vai pedir para você clicar aqui no Autopilot Disconnect e vai dar completo o teste. Se houver algum erro ele vai te informar. Autopilot Maintenance ou Autopilot Fail, e você, dependendo da pane, não vai iniciar a decolagem. Move Map, então vamos ligar aqui o Move Map. Radios Navigation Check and Set, se você tiver alguma frequência de VOR, LS, frequência do NDB ou de rádio, assim como o nosso transponder, vai inserir aqui. Então, no caso do Agusta, já deixa ligado. O Wait on Wheels vai deixar ele em modo ground. A gente vai para o próximo, Weather Radar, vamos colocar aqui em standby. Gira uma vez. TCAS e HTOLs on, então vamos ligar aqui. Flight Instruments check, Altimeter QNH cross check, então vamos colocar aqui o QNH de Santa Maria, que nesse momento está com 1020. Então, para inserir, vai clicar em Baro, gira até 1020, clica OK. Mesma coisa aqui na esquerda, Baro, gira até 1020, clica OK. Ok, inserido. Vamos para o próximo check. Optional Equipments Test. Como a gente não tem nenhum equipamento opcional agora instalado, vamos para o próximo. Ground Taxi, então, acionamento concluído. Vamos para o checklist de ground. Vamos colocar aqui nosso Parking Brake off, Nose Wheel unlock, landing lights as required, pedals brake checks. Então você vai acelerar o helicóptero e testar, e 102 em alto, a rotação vai subir para 102%, e assim a gente conclui o nosso tutorial de acionamento e System Checks. A gente fica por aqui e em breve retornaremos com mais tutoriais. Fique ligado no nosso canal. Um abraço para todos e até logo.